Meu brother e sócio na Abdução Filmes, o Rodrigo, me deu esse livro aqui. É um livro que consiste em uma reunião de várias cartas que o Glauber Rocha mandou e recebeu durante muitos anos. Para quem não sabe, Glauber Rocha é um dos nomes mais importantes do cinema brasileiro, um cineasta brilhante, uma figura, não sei se eu posso falar cultural, mas uma figura sociopolítica, cultural, extrema importância para o mundo, né? Glauber Rocha lançou filmes geniais, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade, Terra em Transe, e ficou muito famoso naquela época, né? E esse livro aqui é meio que se fosse os bastidores dessa história. Era uma pessoa muito intensa, muito polêmica, falava o que pensava, tinha sua filosofia e suas teorias sobre o cinema, sobre a revolução política e social. E esse livro aqui, velho, eu gostei muito dele. Se chama Glauber Rocha, Cartas para o Mundo. E assim, uma figura muito interessante pra gente olhar, observar. E assim, a vida toda eu ouvi falar do tal do Glauber Rocha, né? Um expoente do cinema brasileiro. Uma das cabeças aí que puxou o Cinema Novo, que foi uma escola de cinema brasileira, né? Reconhecida também internacionalmente. E beleza, assim, na minha cabeça o Glauber Rocha sempre foi essa pessoa reconhecida, prestigiada e consagrada, tanto no Brasil nem tanto, né, mas fora do Brasil muito respeitada e teve seu prestígio. No Brasil, ele, claro, ele teve sua importância histórica. Hoje se fala sobre o cinema novo, né? Quando vamos estudar cinema brasileiro, o que nós vamos estudar, né? Cinema, pornô chanchada, cinema novo, a boca do lixo, cinema marginal, né? A gente pode falar que são as três escolas, os três movimentos de cinema brasileiro que são mais reconhecidos. Então, para mim, o Glauber Rocha sempre foi era essa pessoa, né? Feliz, realizada, né, velho? Mas lendo esse livro, eu fiquei chocado, porque assim, se por um lado, hoje a gente reconhece o valor do cinema novo e desses cineastas, né, o Cacá Diegues, o Glauber, né, claro, o Risman também, que fez o São Bernardo. Se por um lado a gente tem esse valor histórico, né, assim, que é muito específico de pessoas que sabem disso, por outro, eu fiquei chocado, assim, como que foi os últimos anos do Glauber, né? Ele era uma pessoa muito articulada, é impressionante, assim. As pessoas com quem ele trocava carta e conhecia, né? Por exemplo, Fidel Castro. Então, assim, uma figura muito importante e cartas dele, de quando ele era bem novo, ele já tinha uma ideia, assim, de filosofia e tudo mais. No livro vai falando sobre isso. E com o reconhecimento dos filmes dele, né, e ele trazendo essa ideia do cinema que fosse direto, cinema com a câmera na mão, mostrando a realidade do Brasil, e acreditando que o cinema também era uma ferramenta da ideologia, né, para trazer a revolução, velho. E considerando os Estados Unidos como o culpado do imperialismo, né, velho, da hegemonia do capitalismo no mundo e a dominação dos outros países, dos outros continentes e tal. Até então era o Glauber que eu conhecia, né? Até que lendo o livro, eu já sabia também que no final da vida dele, velho, dizem, né, eu ouvi falar que ele morreu de desgosto, né? Porque a galera não estava entendendo o que ele estava fazendo. E uma das coisas interessantes que eu vi nesse livro,
Lembrando que esse livro ele é composto só de cartas dele, velho, que ele recebeu e que ele enviou. E uma das coisas interessantes é que no final da vida dele, ele mudou completamente o que ele pensava. Não que ele tenha, talvez não que ele tenha mudado completamente, mas ele começou a enxergar as coisas de uma forma diferente. Se antes ele odiava os Estados Unidos e considerava os Estados Unidos um lugar sujo, sabe? Que deveria ser completamente combatido. No final da vida, ele já começa a falar que ele já estava com vontade de fazer um filme em Los Angeles. Naquela época ele já estava pensando isso. O Glauber morreu muito novo, né, com 42 anos. Com o último filme dele, A Idade da Terra, ele já estava expressando que queria fazer um cinema para massa, né? Se antes ele fazia um cinema com muito exagero, com uma estética muito mais fácil de ser aceita pelos intelectuais, pelos críticos ou pelos festivais, nem tanto pelo público, no final da vida dele ele já tinha essa vontade de fazer um filme que chegasse para as massas. Ironicamente, A Idade da Terra foi o filme menos aceito, tanto que eu só ouvi falar do Idade da Terra depois de muito tempo. A gente ouve falar mais sobre o Terra em Transe, depois Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro e tudo mais. Até o curta que ele fez, o de Cavalcante, sobre a morte do amigo dele, do enterro, do velório do amigo dele. Essa parada dele querer fazer um filme que fosse para as massas e querer ir para os Estados Unidos, me deixou muito surpreso, porque assim, era um cara que acreditava que a vanguarda do cinema estava ali, estava relacionado à revolução, né? Deveria ter uma revolução para construir um mundo melhor, e enquanto os Estados Unidos expressava apenas o imperialismo e toda a crueldade do capitalismo, no final da vida ele já acreditava que uma verdadeira revolução viria nesse cinema industrial, de forma que fosse construído um cinema que fizesse as pessoas pensarem de certo modo. E foi chocante demais pensar nisso, porque eu lembro que tem uma história, eu não sei se é lenda, que o Glauber, nesse final da vida dele, ele ficava chocado de não ganhar os prêmios nos festivais, velho. Diz que ele tava em Locarno e não ganhou um prêmio lá, velho. Ele ficou brutalmente irritado e começou a gritar na beira da piscina, que a galera não sabia de nada. E assim, o próprio Glauber Rocha já seria um filme bom de assistir, se a gente assistisse um filme no qual ele fosse o protagonista. Eu resolvi registrar isso aqui, nem é tanto para entrar nessas questões, né, do que ele acreditava ou nada, mas porque lendo esse livro eu pensei seriamente assim sobre muitas coisas, velho, que eu acredito, sabe? E essa história toda reforçou muito as coisas que eu tenho acreditado assim no momento e caminhado nessa direção, porque a gente tende a ser muito intenso naquilo que a gente quer, né, velho? Quando a gente busca uma alta performance, seja no nosso trabalho, ou no nosso ofício, ou na nossa vocação, ou no esporte. E essa vontade faz a gente ir em certos lugares que a gente não iria se não estivesse jogando esse jogo de uma forma tão intensa, né? E eu sempre costumo dizer que a gente começa... Quando a gente gosta muito de uma coisa, assim, trabalha com ela, a gente pensa nisso 24 horas, acorda pensando e faz relações, seus amigos falam sobre aquilo. Nos momentos de folga você está pesquisando, você está estudando, está correndo atrás daquilo. Quando você lê sobre isso, você vê, assim, um cara, a gente pode falar brilhante, interessantíssimo, que foi muito intenso, velho, naquilo que ele acreditava, né? E viveu uma vida muito intensa, uma breve vida muito intensa, mas que sofreu demais por isso. Aí eu lembro que um dia eu vi um amigo falando, né, que um cara parou de fazer filme lá, um diretor parou de fazer filme, porque ele falou que amava mais a vida do que os filmes. Tem essa parte aqui, por exemplo, que é a escritora que fez essa antologia das cartas,
do acervo que a mãe do Glauber guarda até hoje, ela diz assim, ó: a carta é muito importante porque indica um aspecto novo no pensamento de Glauber. O fim da demonização dos Estados Unidos como centro do imperialismo e da maldade. Glauber criou uma mitologia própria. Eu sou sul-americano. Na mitologia, eu sou o santo guerreiro contra o dragão da maldade do norte. Diz na carta, para em seguida tematizar uma nova crença, a de que a cena da vanguarda histórica é os Estados Unidos e depois o Brasil. Na sua proposta de um cinema épico e didático, não rejeita o espetáculo da cultura de massa, sua sedução, e propõe uma pop cinematografia entre Brecht, Eisenstein e John Ford. Esse desejo de chegar às massas, de dar um salto quantitativo ao lado do qualitativo, é uma expressão para o último Glauber, seu Pulo do Gato, apontado na Idade da Terra, seu último filme, ironicamente o mais radical e impopular, mas a Idade da Terra é um capítulo à parte, aonde vamos chegar. Olha também esse parágrafo. Quero chegar às massas, repete Glauber, numa outra carta de 1978 para Fabiano Canosa, sobre a proposta de uma retrospectiva de seus filmes em Nova York e o lançamento de A Idade da Terra. Não interessa. Olha o que o Glauber falou, velho. Não me interessam mais cineclubistas, críticos, essas frescuras todas. Trata-se de fechar essa miserável década. Glauber também insiste com Canosa para desvincular seu cinema do cinema brasileiro ou do rótulo cinema novo. No final, Glauber queria uma outra via, extemporânea, fora da história que ele próprio fundou. E aí, velho, você vê uma parada dessa. A gente não tá falando aqui de um Zé Ruela, né, que lançou um filme qualquer, velho. A gente tá falando. A gente pode dizer de um ícone, né, do cinema brasileiro. Quem foi mais importante no cinema brasileiro do que o Glauber Rocha, né, velho? Então, tem aí umas Arope, velho, os Trapalhões, a Xuxa, não sei. Chegou a muitas pessoas, né, esse cinema mais popular da Xuxa, dos Trapalhões, do Mazzaropi, chegou a várias pessoas, mas quando a gente fala de um movimento político, eu acredito que com certeza o Glauber Rocha seria o primeiro que a gente falaria, né? E essa história toda me faz ficar pensando, velho, por como que as coisas são fugazes, né, nessa nossa vida, né? Que não importa se a pessoa fez algo de importante durante 30 anos, sabe? E se ela ficar 5 anos sem fazer alguma coisa, ela para automaticamente de colher os frutos daquele trabalho todo que ela construiu. Aí quando você vê o Scorsese querendo fazer um filme lá perto dos seus 80 anos e não consegue o financiamento. Aí teve que fazer um filme com a Netflix porque só a Netflix quis dar o orçamento que ele queria. E aí eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou assim, não, velho. Assim, aí com todo respeito à história, né, do Glauber e tudo mais, ela falou assim, ô Marco, o Glauber Rocha era um cara muito... Parecia ser um cara muito descontrolado, muito apaixonado, muito romântico. Ele até fala sobre isso também em algumas cartas. Muito intenso, só que descontrolado na sua vida, né, de certo modo, com muitas crises financeiras. Teve uma época que ele tem uma carta que ele fala que ele morou em Paris e ele sentia como se as pessoas fugissem dele, como se ele fosse uma doença, velho. É muito bom esse livro. E às vezes a pessoa tem esse ideal que é muito bonito, né? E é bom de ver alguém que sonha e quer alcançar e tal. De certo modo, a pessoa negligencia a vida comum, né?
que é cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, se divertir, construir uma casa ou comprar um carro, sei lá, fazer alguma coisa do cotidiano, né? Ter prazer em levar o seu filho na escola ou e até mesmo viver um dia a dia recheado de rotina e coisas banais que não tem tantas importâncias, por exemplo, como a gente assistiu há pouco tempo às Olimpíadas e aí a gente vê alguém ali que está atuando num certo esporte na sua alta performance e ganhou uma medalha, né? Só que, por exemplo, a mamãe que acorda cedo, 5 horas, pega o metrô e vai trabalhar para comprar leite pro filho, ela não ganha medalha, tá ligado? E essa história toda me fez pensar o seguinte, velho, o quanto que é importante a gente aprender a ser feliz na nossa vida cotidiana, sabe? É com isso aqui, velho, sobre as coisas que eu tenho na mão aqui, as pessoas que estão ao meu redor, e é isso, a minha vida é isso. Se eu coloco muita expectativa é, num, é, num lugar onde eu quero chegar, num certo tipo de prestígio, ou em objetivos e planos mirabolantes que eu vou criando ao decorrer da minha vida, eu corro o risco de ser uma pessoa triste e morrer amarguradamente. Já dizia aquela frase daquela música pop, né? Nunca permita que a sua felicidade dependa de algo que possa perder. E aí, você vê um gênio, depois ali dos 40 e poucos anos, já era para ser alguém feliz, né? Talvez, e satisfeito pelos prêmios que ganhou, pelos rolé que deu, né? Na África, em vários países, mas não. Querendo algo mais e morrendo meio que amargurado, né? Porque de uma hora para outra deixaram ele que meio de aquele objeto, aquele souvenir de um museu que é importante pra caramba, mas ninguém liga, né, de certo modo. É cruel isso aqui, velho, mas assim, quão importante é, primeiro, ter uma vida feliz, né? Viver uma vida feliz, ter uma aceitação de si próprio e do estilo de vida que você leva e das coisas que você tem, estando satisfeito com isso e feliz, levando uma vida em paz, né? A paz não tem preço. E aí, qualquer coisa que o cara fizer vai dar certo, velho. Seja um filme para ganhar o Oscar ou trabalhar como gari, porque o cara construiu um estilo de vida pacífico com ele, com seu próprio desejo e o seu próprio ego.